Existem os Estados Unidos de Hollywood, do glamour, do marketing do encantamento, do sonho para muita gente que resolve abandonar o seu país, largar as suas raízes para tentar uma vida melhor aqui nesse país. Mas existe também os Estados Unidos da realidade, né? E nada melhor do que retratar uma realidade para os imigrantes do que um subúrbio, né? E melhor ainda para retratar um subúrbio é uma estação de trem, né? E onde eu tô? Eu volto aqui à cidade, ali, ó. Estamos aqui em Framingham. Framingham, essa estação aqui liga Framingham a Boston, a capital de Massachusetts, e para o outro sentido vai até Worcester, né? Também um lugar com muitos brasileiros lá. Você já deve saber, Framingham é um lugar com grande concentração, uma das maiores concentrações de brasileiros morando no interior, e a gente volta justamente para tentar entender esse momento, muita gente abandonando o sonho americano e para tanta gente esse sonho se tornando um pesadelo. E eu entrevisto Liliane Costa, ela que é diretora da Brace, que é uma organização sem fins lucrativos, um centro de apoio para o imigrante, especialmente o imigrante brasileiro, e ela vai contar para a gente como é que está a realidade do brasileiro neste momento aqui neste país em relação à imigração. Lembrando que você tem que se inscrever aqui nesse canal, para você ficar por dentro sobre imigração aqui nos Estados Unidos. Se inscreva aqui no canal e também deixe seu like no vídeo, gente. Quanto mais like esse vídeo receber, mais visibilidade ele terá aqui na plataforma no YouTube. É importante, fundamental para o nosso crescimento. Deixe o seu like também aqui nesse vídeo. E a gente veio conversar aqui com a Liliane Costa, que é diretora do Brace, né, que é o Brazilian America Center, né, que é uma organização sem fins lucrativos e aqui oferece vários serviços para os imigrantes, aqui para muitos brasileiros que dependem ali de problemas do dia a dia, de procuração, às vezes um plano de saúde. Vamos falar sobre isso, né, e também como é que está esse cenário aqui, né, na cidade, aqui no estado, o que ela tem percebido. Liliane, seja bem-vinda aqui ao canal do Benevides, tudo bem? Obrigada, Marcelo. Tudo bom? Né? Dentro da medida do possível. Eu costumo dizer sempre, quando a gente pergunta o tudo bem, a gente sempre espera o tudo bem e você, porque se falar não tá tão legal, a gente não quer saber muito, né? Não fala que não tá legal, porque eu vou me obrigar a perguntar o porquê, mas acho que é total sentido perguntar que as coisas realmente não estão muito bem por aqui, né? A comunidade está com muito medo, né? A comunidade imigrante em geral, não só os brasileiros, porque a gente não atende somente brasileiros. Né? A gente atende todo mundo. As pessoas estão muito assustadas, né, com esse cenário político atual e com todas essas apreensões que têm acontecido na nossa comunidade. A gente pode ver aí a quantidade de GoFundMe que está aí nas redes sociais. Por isso aí você tem uma noção, né, da quantidade de pessoas que estão precisando de ajuda no momento. Sim, mas o que você tem percebido nos últimos meses, né? Assim, a gente tem informação, eu faço, né, cobertura de imigração já há muitos anos, né? E muitos relatos que eu venho recebendo de pessoas desistindo daqui dos Estados Unidos. Vocês estão percebendo isso aqui também? Sim, a gente viu um aumento, a gente trabalha junto com o consulado de Boston, né, na preparação de documentação. A gente viu um aumento muito grande num documento que chama atestado de residência. As pessoas comumente conhecem como carta de mudança, tá? Mas o nome real é atestado de residência. E a gente viu um aumento nessa quantidade de pedidos em 3 vezes, sabe? Por exemplo, se a gente fazia 30 por mês, a gente está fazendo 80, 90 por mês. Então, assim, é muita gente que perdeu o sonho americano, entendeu? Tipo assim, não vale a pena ficar aqui, arriscar a ser preso pelo ICE, a separar uma família, a desestruturar uma família, e então aqui não dá mais para mim, eu tô indo embora. É o que eu tenho mais escutado. Então, só para a gente entender, esse atestado que as pessoas pedem é para comprovar que elas residiram aqui nos Estados Unidos, em alguma cidade, e aí o que faz com esse atestado? Elas podem levar todos os seus pertences? A mudança, né, os seus pertences pessoais, o que você tem dentro de casa, sem precisar ser taxado pela alfândega. Porque a lei brasileira diz que se você vive fora, né, do Brasil por mais de 13 meses, ou pelo menos 13 meses, então você tem direito de levar as suas coisas. Aí não vai ser taxado lá no Brasil, né? Exato.
E aí pedindo esse atestado, então houve um aumento, então, assim, Muito bem grande. Muito grande. E aí ilustra bem, né, realmente esse momento, né? É o que é o termômetro, né, da atual situação. E quando essas pessoas, essas famílias vêm até aqui para requerer esse documento, que a gente conversa sobre isso, é exatamente isso que eles falam. Eles perderam a expectativa de ter uma vida melhor, porque, convenhamos, ninguém imigra para ter uma vida pior, né? Todo mundo imigra com o mesmo sentimento de querer ter uma vida melhor. Se tivesse bom lá no nosso país, a gente não estaria aqui, né? Eu falo sempre, né, que isso é o caso de todos nós aqui. Tirando ali aquele 1% que já vem com uma outra situação, às vezes foge do Brasil por questão de segurança, né? Que já tem Mas mesmo assim se traduz numa vida melhor, né? Claro, porque se a gente tivesse a mesma oportunidade que a gente tem aqui no Brasil, acho que esses 90% permaneceriam no Brasil, né? Exato. Ninguém ia querer vir para cá, ficar longe do seu seio familiar, das suas raízes e tudo mais. A gente vem para cá justamente porque não encontra essa oportunidade no Brasil, e aí chega aqui e também tem muito daquela coisa da ilusão americana também, né? É porque também isso é criado pela internet, né? Porque eu sempre falo que ninguém posta na internet o tombo que você tomou, o prejuízo que você levou, o tanto que qual é a sua despesa mensal. Você vê isso na internet? Porque eu não vejo. Eu vejo todo mundo tirando foto na frente de carrão, de casão, que na maioria das vezes não reflete a realidade. A pessoa que chega aqui recentemente, às vezes nem compra carro, aluga um carro para dizer que comprou aquele carro, né? Não, e sem contar, Marcelo, que para você comprar um carro aqui é muito fácil. Você entra numa agência, se tiver $1.000, você sai com uma Mercedes zero. Você sai com um carro, é verdade. Né? Uma BMW zero, entendeu? Porque esse país, ele te estimula ao consumo, né? E vai saber depois se você vai conseguir pagar a prestação, né? Tirar da loja, tira. Pagar é outra história, né? Tirar até tira. Então, realmente, esse marketing do encantamento, né? Que os americanos souberam vender por séculos, né? Porque essa é uma indústria, realmente, né? Que as pessoas ficam encantadas, porque aqui nos Estados Unidos você trabalha... Você vê o dinheiro, tem lado positivo, claro, né? Você tem o poder de compra, mas a felicidade ela não pode ser reduzida pelo consumo, né? Com certeza que não. Né? E aí você vem para cá, de repente, você ficar vivendo sob medo. Piorou. Você está aqui há quanto tempo já à frente da Brace? 11 anos. 11 anos. Então você já pegou outras administrações. Sim. Tem como fazer um comparativo de uma para outra? Eu nunca vi essa situação antes, sabe? E você passou pelo Trump 1.0. Sim. Passamos e não foi tão terrível quanto agora, né? Deportação sempre existiu, gente, sempre vai existir, em todos os governos. Não adianta falar que é porque é o Trump, porque era Obama, porque era Biden. Isso é bobagem. Sempre porque, existiu. claro, existe ali um processo criminal, muitas das vezes, tem que correr o processo e as deportações vão acontecer. O que está pegando agora é que tem muita gente que trabalha, né? Aí... Não, eu acho que o que está pegando agora é o medo, sabe? Essa onda de terror, essa discriminação, né? Ou distribuição, eu acho que é a melhor palavra, do terror, né? Porque as pessoas, tudo que você vê hoje é para incentivar que as pessoas se autodeportem, né? Para poder facilitar o trabalho deles, claro, e isso está perturbando, está perturbando a estrutura familiar. Né? Então você imagina, por exemplo, uma família com crianças que o pai vai preso, sabe? Ou quando o filho é preso. Ou quando o filho é preso também... e desestrutura a família do mesmo jeito, ou qualquer membro da família que é pego, entendeu? Então, o que vai ser da saúde mental dessas pessoas, tanto de quem foi preso quanto de quem fica. Né? É muito difícil, realmente, né? E o que o Brace oferece aqui para os imigrantes, para o brasileiro em geral aqui? Olha, a gente trabalha junto com o consulado brasileiro na questão de toda a documentação, né? Certidão de nascimento, passaporte, atestado de residência, qualquer documento do consulado. A gente pode fazer os processos aqui e depois a gente envia para o consulado. Ok? A gente trabalha com a aplicação do seguro de saúde dentro do sistema do Health Connector e Mass Health. Esse serviço é gratuito. Sim. Tá? A gente tem parcerias com várias organizações
que tem outros recursos, como, por exemplo, móveis para famílias de baixa renda. A gente faz o referral para a organização. As famílias precisam se qualificar para receber. A gente trabalha junto com a SMOC, que é uma outra organização de Framingham, que presta assistência na ajuda de aluguel e utilities, quando, né, o utilities é conta de luz e gás. Sim. Né, quando a pessoa, não, por algum motivo, não conseguiu pagar a conta e recebeu a notícia final de que vão cortar, a SMOC, a gente trabalha junto com eles para aplicar, para eles ajudarem no pagamento dessa conta. A gente trabalha com organizações que doam comida, né? Então a gente refere as pessoas para essas organizações. E desde a pandemia, essa distribuição de cestas básicas e comida, ela está muito mais organizada. Então é distribuído por cidades. Então, por exemplo, Framingham tem uma organização própria, né? Ulster tem um banco de comida, Milford tem um banco de comida. Então a gente vai direcionando essas famílias para esses lugares. A gente tem organizações que doam roupa, então a gente vai fazendo essa ponte, entendeu? O que a gente não tem de recurso, a gente encaminha para as outras organizações. E além disso, a gente tem aula de inglês para adultos, né? Tem alguns cursos e tal. A situação no momento não dá para a gente fazer nenhum evento, porque a gente não quer expor a nossa comunidade. Vou te dar um exemplo. Em fevereiro, nós tivemos, se eu não estou enganada, 24 de fevereiro, nós tivemos o Massa Viana Law, Antônio grande amigo. Massa Viana. Ele esteve aqui para fazer um Know Your Rights Section. Né? Conheça os seus direitos, né? Isso, uma sessão informativa para as pessoas sobre os seus direitos diante desse cenário político agora. Nós fizemos um post nas nossas redes sociais informando sobre o evento, isso 3 semanas antes do evento, e no post a gente colocou que a gente iria fechar as portas às 6h30, exatamente para a gente garantir a segurança de todo mundo que estava aqui. Nós tivemos 1.800 visualizações do post. 65 pessoas compareceram ao evento, entendeu? Então, assim, você vê o extremo medo que a comunidade tem, e ele, nesse dia, ele deu consultas gratuitas. Então, o que a gente esperava também, uma quantidade maior de pessoas, né? Mas isso reflete também, é outro termômetro do medo, do pavor que essa comunidade está desde então. Vai ter uma reunião importante aí, pelo menos está prevista uma reunião entre a governadora Maura Healey com o Kizar da Fronteira, o Tom Homan, né? Para quem sabe eles alinharem essas operações. Aqui ninguém está dizendo para não ter, né? Porque a gente sabe que ninguém vai apoiar aqui imigrante criminoso, isso é qualquer imigrante. Claro. Se o brasileiro é criminoso, está devendo à justiça, a gente não quer ele aqui. Aliás, é ruim para a gente, porque suja o nome da nossa comunidade. A questão que fica é como fazer essas operações, né? Porque eles estão ali parando até aleatoriamente motoristas, né? Tá complicado. Tá difícil, né? Tá difícil. Tá difícil. E a gente sente muito, né, por ver a quantidade de famílias que está passando por essa situação, né? E muitas, assim, que você, na realidade, você realmente conhece, sabe? Eu falo que está chegando mais perto da gente. Eu não falo de mim pessoalmente, porque pelo meu trabalho aqui eu tenho notícia disso o tempo todo. Sim. Mas o que eu digo é que pessoas já conhecem pessoas, muitas pessoas que já foram pegas. Sim. Né? Porque antes você escutava assim, é o amigo do amigo do meu cunhado. E sempre com aquela premissa de que, mas deve ter alguma coisa aí, Exato, você foi levado. exato. Gente, olha, lá na rádio, a gente teve um amigo lá, companheiro nosso da rádio, que o filho dele foi levado a partir de uma infração de trânsito. Então, quando você é pego por uma infração, o que se espera é que você pague por aquela infração de trânsito, né? E aí, no caso, ele acabou sendo levado porque ele apresentou a carteira do Estado, mas ali o agente federal, né, constatou que ele estava indocumentado. Veio com visto, não tem antecedente, e foi detido. Pois né? é o que eles chamam de efeito colateral, na realidade, né? E uma coisa, Marcelo, que eu acho muito importante,
são as pessoas pensarem primeiro antes de comentarem numa situação dessa nas redes sociais. Se coloque no lugar daquela família. Verdade. Entendeu? Você não sabe o que aconteceu. O que eu mais tenho visto, eu não gosto de ler comentários, tá? Sim. Porque... Não, o meu é bloco na hora. Aliás, esse vídeo aqui, você está acompanhando ele no YouTube, pode ser que você acompanhe também nas redes sociais, cortes, etc. Veio aqui, falou bobagem, começou a vomitar moralismo aí de goela, tá ilegal, tem que ir embora. Você não sabe da complexidade americana, como é que foi configurada essa sociedade. Você não quer entender isso também. A gente já fez vários vídeos aqui. Inclusive, eu tenho uma parceria com uma advogada, excelente advogada, Hannah Crispim, a senhora deve conhecer, que também explica os direitos dos imigrantes, mesmo eles estando aqui sem documentos. A gente cansa de falar sobre isso, mas não entra na mente do brasileiro que está lá no Brasil. Então não perca seu tempo aqui, né? Se você acha que simplesmente o fato da pessoa estar ilegal tem que ir embora, esse vídeo não é para você, né? Então, aliás, esse canal não é para você. Não perca seu tempo, você vai ser bloqueado daqui e tal. Vamos poupar o nosso tempo com comentários desagradáveis aqui em relação aos brasileiros. Mas a gente tem comentários de pessoas que estão aqui também. Entendeu? Então, assim, gente, você não conhece a pessoa, você não conhece a realidade daquela família, se coloque no lugar, sabe? Sim. Se coloque no lugar daquela pessoa, se coloque no lugar da família dela, da esposa, do marido, dos filhos, e vamos evitar de fazer... Se você não tem nada de bom para falar... Ignora! Não fala. Ignora o vídeo. Pronto. Faz igual o outro, rola o seu feed, pronto. Isso. Sabe? Você vai estar fazendo um benefício muito grande para a nossa comunidade. Porque sempre, sabe, é um sofrimento para todo mundo, gente. A família que está sendo ali afetada. É um membro que se leva, um filho, um pai, uma mãe, um tio, um primo, seja quem for, e a família inteira que fica desestruturada, porque o pai não vai trabalhar, seu filho foi levado. A mãe fica com a cabeça a mil. Se o pai é levado, a mãe que às vezes não trabalha, né, ou vice-versa, tem conta para pagar do mês, e aí, como é que faz? Né? E na maioria das vezes não tem como pagar a passagem para ir embora, sabe? Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive. Pois é. Então, assim, é uma situação muito complicada. Tem muito brasileiro aqui com dificuldade financeira. Eu imagino que, pelo fato de vocês ajudarem muitos imigrantes, eu acho que esse aqui é o lugar que melhor ilustra isso, né? Tem muita gente com... Muita dificuldade financeira. Muita dificuldade. Qual é o pedido que vocês mais recebem assim, de ajuda aqui? Geralmente, aluguel atrasado e utilities. Porque ninguém deixa de comer, mas você deixa de pagar uma conta de luz, você deixa de pagar uma conta de gás, você deixa de pagar o aluguel. E o aluguel aqui não é igual no Brasil, não, né? Deixa de pagar, ele é realmente expulso da casa. Exato. Ele passa por um processo que é relativamente rápido, né? Exato. Se for um condomínio, é 14 dias. Olha aí. Se for um imóvel residencial, é 30 dias. 30 a 60 dias no máximo. É isso, né? Então, assim, é uma situação muito complicada. Então, vamos numa situação hipotética, né? O pai é pego pelo ICE, a mãe tem lá 3 filhos, mesmo que ela trabalhe, ela não vai conseguir se manter. Entendeu? E a gente conhece a vida de imigrante. A gente pode estar aqui há 20, 30, 40, 50 anos, já ter se tornado cidadão americano, nós nunca vamos deixar de ser imigrantes. Entendeu? Tem que falar isso para muitos brasileiros que estão aqui, né? Mas a gente nunca vai deixar de ser. Muitos brasileiros que vieram para cá, vai saber como. Eu brinco sempre, me dá o seu zap, 5 minutinhos para dar uma olhadinha no teu zap, que se eu realmente eu quero ver esse moralismo inteiro seu aí, se mesmo se confirma no zap. Eu tenho uma amiga que fala que é puxar a capivara da pessoa. Me dá 5, só preciso de 5 minutinhos no zap. Vai saber como... E olha aqui, não tem nenhum julgamento moral não, tá? Não. Cada um nos seus corres aí, ok, deu seus pulos, beleza, conseguiu, maravilha, parabéns pra você. Agora você vai ficar vomitando moralidade? Agora não esquece que você continua sendo imigrante. Não Nós dá. todos continuamos sendo imigrantes. Exato. E eu sou do Rio de Janeiro. Você é de onde, Brasil? Sou de Minas. Minas Gerais, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Não sou de Governador Valadares. Ok, é importante salientar. Agora eu fiquei curioso, qual cidade? Eu sou de Inhapim. Inhapim, tem muitos ouvintes de Inhapim, muitos ouvintes. Eu sou do Rio de Janeiro e a gente fala no Rio que quando você ganha um selo de suburbano, é suburbano a vida inteira, irmão. Mas voltando a Governador Valadares, morei lá há muito tempo, tá, gente? Pronto, faça essa ressalva. Você vai ser cobrada pelos valadarenses aqui. Meus filhos são valadarenses. A gente está descontraindo um pouco aqui nessa entrevista, mas realmente o clima tá diferente, né? Tá difícil, tá pesado. Tá bem pesado em relação... Você já está aqui há 11 anos à frente da Brace, né? Eu já estou aqui há mais de 20 anos. Né? De América você tem quanto?
27. 27. Então você pegou anos 90 aqui? Cheguei em 98. Então você pegou a fase que tirava o social no centro de Framingham? Você pegou ali aquele pedacinho ali? Peguei essa parte. Você fez um assim, não muito entusiasmado. Porque isso é muito triste, porque eu vi uma reportagem agora que eles pegaram alguém fazendo social falso em pleno 2025, não dá mais, né? Por favor. Foi um brasileiro que foi preso. Exato. Sim, vendendo green card e tudo. Eu sempre falei que a imigração ela é muito dinâmica, né? Eu cheguei aqui em 98. Eu falo que no início dos anos 2000, eu sempre brinco que as pessoas chegavam aqui de pau de arara, sabe? Foi um período onde as pessoas vinham pelo México, era um perfil completamente diferente de imigrantes, não eram famílias, geralmente eram adultos sozinhos, né? E eles eram literalmente despejados em frente à prefeitura, no downtown de Framingham. Eles chegavam com uma van que vinha do Texas, de carro do Texas até aqui, abriam as portas e soltavam as pessoas. Se vira. Entendeu? Então eu comparo isso ao pau de arara quando os nordestinos iam para São Paulo, sabe? Então... E o que eles fizeram aqui em Framingham, né? O que é Framingham hoje, gente? Eu já filmei aqui Framingham aqui no meu canal, porque o meu canal ele tem um lado, né, que é muito mais de mostrar a realidade, né, do que é os Estados Unidos de fato, né? Existe os Estados Unidos, né, dos filmes e existe aquele que a gente vive. O que a gente vive, né, é o subúrbio. E se não fosse pela mão de obra do brasileiro, você está citando aqui agora como eles vinham para cá, né? Framingham estaria jogado às traças aqui. Quando eu cheguei, americano não vinha no centro de Framingham. Tem para mim que não continua não vindo. Melhorou, pode ser que tenha melhorado. Mas hoje é outra estrutura, né? Sim. Você vê que tinha lojas e lojas fechadas. Sim. Ali o centro de Framingham falaram que ali era ponto de prostituição, venda de drogas, a céu aberto. Exato. Era o que falava. Eu conversei uma vez com um deputado que até faleceu, o Chris Walsh, não sei se a senhora chegou a conhecer. Aliás, o projeto de revitalização de Framingham começou com ele, mais de 10 anos atrás. Ele dizia que tinha justamente essa dificuldade de trazer o americano para cá, para o centro, né? E ele é muito agradecido à comunidade brasileira, impressionante. Ele fazia muita menção aos brasileiros, porque o brasileiro aqui, ele construiu Framingham. Acho que essa é a palavra. Não foi nem revitalizou, não, ele construiu. Porque Framingham era um lugar realmente abandonado aqui. Você já entrevistou o Downtown Framingham Inc., uma organização que tem aqui na Hollis? Não, depois me passa o contato. Entrevista eles. Eles são americanos? São, mas eles agora contrataram uma brasileira. Eles têm a história da revitalização e do que era e do que é hoje, que é muito interessante. Eu vou fazer. Eles trabalham junto com os empresários de Framingham e eles fazem uma ponte entre os empresários e a prefeitura, a polícia. Ele trabalha, é muito interessante o trabalho dele. Pra vocês terem uma ideia, Framingham, o aluguel aqui, sei lá, não vou nem muito longe não, 5 anos atrás, 10 anos atrás, um apartamento de 2 quartos, $1.500 talvez. Hoje, para você alugar em Framingham, não aluga por menos de $2.500. Exato. Né? E isso por conta justamente dessa revitalização. Os condomínios que vieram para cá jogaram o preço para lá. Tem preço também, né? O fato de você trazer uma organização para a cidade, melhorar a estrutura, isso faz com que também, né, os preços se elevem, né? E a gente está sentindo isso no aluguel, né? O aluguel hoje em dia aqui em Framingham é caríssimo, né? Na região inteira, né? Não só Framingham, mas na região toda. Então hoje, para você achar alguma coisa num preço mais acessível, está bem mais longe. Pois é, então se o americano hoje está vindo mais para o centro, está morando aqui com mais tranquilidade, segurança, isso se deve ao que foi feito pela mão de obra do brasileiro, 30 anos atrás, né? Exato. E lembra que a entrevista ficou longa aqui, né? O papo foi ótimo, eu ficaria horas aqui, mas eu sei que você tem muita coisa para fazer aqui, muito imigrante que precisa do seu trabalho. Eu quero agradecer, tá? Mais uma vez, você ter me recebido aqui e também agradecer pelos seus serviços, né? De tanta ajuda. Muito brasileiro consegue assistência médica, consegue apoio financeiro, roupa, comida, né? Através do seu trabalho também. Obrigada. Tá? Então a gente volta a conversar mais vezes, quem sabe no outro momento mais alegre, né? Tomara, né? Eu espero, né? Que assim seja. Tá bom? Eu conversei com a Liliane Costa, ela é diretora da Brace. Lembrando sempre para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal do Benevides,
para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos, histórias de brasileiros aqui nesse país e muito mais.